sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: sobrevindo fome à terra, além da primeira havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, ou Gerar no hebraico, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Versículo 2: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Repita comigo: Isaque, pois, ficou em Gerar. Aí eu quero que você leia aqui comigo também o versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Presta atenção, irmãos. Mas antes disso, feche os seus olhos, deixa eu orar. Pai de amor, Senhor meu Deus, meu Salvador, meu Redentor, nós estamos aqui diante de Ti. Que o Teu Espírito nos envolva com a graça que vem do Seu trono, para que nós possamos receber uma palavra revelada. Que haja em mim sabedoria do alto, para que eu possa transmitir os tesouros que vêm do Teu trono, para que os Seus filhos tenham uma compreensão completa do propósito ao qual o Senhor estabeleceu para esta noite, e eles possam sair daqui, Senhor, de uma forma abençoada, onde as suas tendas sejam alargadas, de uma forma que a abundância da sua bênção e das suas riquezas sejam depositadas em suas vidas, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, amém. Presta atenção, irmãos. Abraão, que era pai de Isaque, nós estamos falando de Isaque, também passou por um período de crise. Nós aqui em São Paulo estamos experimentando um período de crise. Muitas famílias aqui na igreja teve a sua vida modificada, sua rotina modificada por conta desta crise. Mas eu quero dizer para você que Abraão passou por crise. Houve na época de Abraão uma grande fome na terra, e agora na época de Isaque, filho de Abraão, também Isaque está passando por um contexto de adversidade, onde há fome sobre a face da terra. E toda vez que nós passamos por dificuldade, nós planejamos algo, não é verdade? Você faz planos, para quê? Para sair da dificuldade. Não é assim que funciona? Você começa a pensar em vender um Avon, uma Natura, não é verdade? Fazer um bico aí qualquer. Então você procura um caminho onde você possa suprir as suas necessidades. Nenhum mal há nisso. E isso ocorreu também no coração de Isaque. Quando ele chegou ali na terra de Gerar, ele olhou as circunstâncias e disse: daqui não dá para ficar. Alguém já foi em Israel aqui? Eu também não fui, mas conhecendo as histórias de lá por quem foi, essa região de Gerar, se você hoje for nela, você vai pegar um ônibus ali
e com guia turístico, e você vai andar muito tempo. Disseram para mim que é muito cansativo, porque você só vê deserto, você só vê rocha, você só vê pedregulho, você só vê lugar seco. Essa terra de Gerar, ou de Gerar, como você quiser chamar, foi onde Isaac estava. Ele olhou, analisou e falou: aqui eu não vou ficar, eu vou para o Egito. Esses eram os planos, porque o Egito, por conta do rio Nilo, era o lugar onde havia mais possibilidades de sucesso, mediante aquela fome. Mas o interessante, que o Senhor falou para Isaac, no versículo 3, nós confirmamos isso: Isaac, habita nela. Nela quem? Nessa terra seca. Nela quem? Nessa terra árida. Nela quem? Nessa terra que tem pedregulhos. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Presta atenção, enquanto eu meditava nesta palavra, o Senhor falou grandemente ao meu coração, que Ele tem te colocado numa terra, e muitas vezes essa terra que Deus tem te colocado, aos seus olhos ela está seca, ela está árida, ela não tem água, ela não tem perspectiva, ela não tem futuro. Fala para o seu irmão: mas aos seus olhos, presta atenção, irmãos, qual é a terra que você precisa lançar a sua semente? Nós vimos aqui no versículo 12 que Isaac lançou a semente e ele teve uma grande colheita, 100 vezes mais. Mas ele só teve a colheita abundante e sobrenatural porque ele habitou na terra a qual o Senhor lhe mostrou. Muitas vezes você quer desistir do seu casamento. Quantos e quantos desistiram do seu casamento porque a terra era árida? Ah, não dá, pastor, eu não consigo mais. Aí o pastor não quer separação, ele fala: não, irmão, insiste. Você está dizendo isso porque você não conhece o meu marido. Você está dizendo isso porque você não conhece a minha esposa. Você está me dizendo isso porque tem líder que quer largar a célula, né? Como, deixa eu ficar quieto. Falando mal da célula, falando do lugar que o Senhor o colocou. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo que o contexto que você está vivendo, eu não estou dizendo que é um contexto fácil, porque Isaac também não estava vivendo um contexto fácil. A terra era árida, rochosa, não havia água, não havia chuva, não havia possibilidade, mas Deus falou: habita nela, porque se você lançar sementes em lugar que eu não te falei, essa semente será natural e não haverá o meu poder. Veja o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Hoje é um culto de semeadura, e num culto de semeadura você está aprendendo: a sua semente precisa ser lançada no lugar ao qual o Senhor determinou, não importando as circunstâncias. Se você desistir da terra que Deus te deu, e mesmo que você faça como Ló, quando se apartou de Abraão, Ló escolheu as campinas e foi em direção a Sodoma e Gomorra, porque era uma terra desejável, era uma terra vistosa, verdejante e cheia de água. Abraão foi ao lado contrário, mas se você ver o final da história, quem saiu vitorioso? Abraão.
Porque Abraão foi para a terra que também às suas vistas não era nada prazeroso e não tinha grandes vantagens, mas é a terra a qual Deus designou para que ele peregrinasse. E hoje nós estamos falando o nome do vencedor Abraão. Diga assim: a melhor terra é a terra que Deus te deu. A melhor célula é a célula que Deus te colocou. A melhor rede é a rede. Qual é a melhor rede da igreja? É do Adalberto? Alguns vão falar, é do Wilton. Outros vão falar, é. A melhor rede é a rede que Deus te colocou. Home Chandeclass. Quando você desiste da terra que Deus está te mostrando, você desiste do favor de Deus, você sai debaixo do favor de Deus. Irmãos, é muito sério. Diga assim: sementes só germinam no lugar que Deus determinou. Pastor, muitas pessoas mudam sem direção de Deus, vão plantar, vão semear em outros lugares, ao qual Deus não determinou, e aparentemente tem algum tipo de prosperidade. Eu quero dizer para você, se você semear onde Deus não falou, essa prosperidade não é sobrenatural, essa prosperidade é natural, e não tem sustentabilidade. O Senhor não tem compromisso com isso. Mesmo que aparentemente e por algum tempo você ache que está na vantagem, o Senhor não tem compromisso. O Senhor tem compromisso com aquilo que Ele falou para você. E você sabe, pastor Wilson, ele costuma dizer, são 3 coisas que você não pode fazer se você não tiver uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Você não muda de cidade, você não muda de emprego, você não muda de igreja, porque são terras que Deus te plantou. Deus te colocou numa cidade para um propósito. Deus te colocou no emprego, porque você não sabe, o seu emprego, é Deus que abre esse emprego para você trabalhar. Deus te colocou neste emprego para um propósito, e Deus te colocou nesta igreja para um propósito. Quando você sai sem orientação, sem o aval de Deus, você sai do propósito de Deus. Ou seja, as sementes que germinariam para uma grande colheita, uma colheita sobrenatural, não vai acontecer. Você pode até viver bem, naturalmente, mas não vai viver o sobrenatural de Deus. Diga assim: o sobrenatural de Deus, nós só colhemos na terra que Ele nos plantou. Amém, Jesus? A sua esposa está aí, o seu marido está aí? Olha para ela, olha para ele: você é a terra minha. Você é a terra que Deus escolheu para mim. Aleluia! Sua célula está aí, líder? A sua célula é terra que Deus te deu. Aleluia! Wilton, a sua rede é terra que Deus te deu. Aleluia! Rafael, essa rede de jovens é terra que o Senhor te deu. É Gerar. Aleluia! Semeie nela, plante nela, amarás. Pastor, quer dizer que a gente não pode mudar? Pode. Ué, eu era pastor lá em Santo André, vim para cá, mas porque Ele mandou. O que você não pode é fazer as coisas por milindre, preferências, chateação, mágoa, justiça própria. Muitas das nossas decisões são baseadas nessas doenças da alma e que te tiram do propósito de Deus. Você tem que andar pela fé naquilo que Deus tem falado para você. Amém, Jesus? Diga assim: as minhas sementes são preciosas e eu preciso lançar na terra certa, a terra que Deus me mandou.
Amém, Jesus? Está entendendo? Isso é importante. Isso é muito importante. Está cheio de crente giramundo aí. Vai de uma igreja para outra. Não tem, é vazio. Não tem realidade espiritual. Porque saiu da onde Deus o plantou. Eu não digo que você não possa sair, não. Eu já te disse, eu era de Santo André e vim para cá. Mas você precisa ter uma palavra de Deus. Eu costumo falar para os discipuladores: olha, não me abandone, a não ser que for por conta de um propósito. É claro que o Adalberto, um dia Deus pode mandar ele para o outro lugar, o Wilton e o Rafael, mas quando Deus mandar. Senão eles vão semear em terra que não é deles e não vão frutificar naquilo que é sobrenatural. Amém, Jesus? Mesmo que avançar um pouquinho, irmãos, do horário que você costuma ir embora, essa palavra é muito importante para a tua vida. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Veja bem, ele está dizendo, o Senhor a Isaac: habita nessa terra, porque eu vou te abençoar e eu vou confirmar o juramento que eu fiz com o Senhor que eu fiz com o teu pai Abraão. Que juramento foi esse? Aonde aconteceu isso? No monte Moriá. É Moriá, né? Que fez a oferta. Monte Moriá. Monte Moriá. Monte Moriá. Depois de tantos sims, né? É tanto monte, Monte Sinai, Monte Horebe, Monte Moriá, o lugar do sacrifício. Lá o Senhor pediu uma oferta. Lá o Senhor pediu uma semente a Abraão. Abraão levou a sua melhor semente. Fala para o seu irmão: às vezes Deus vai pedir a melhor semente. Você tem muitas sementes para dar, mas às vezes tem uma melhor. A Abraão foi pedido a melhor semente, que era o seu filho Isaque. E ele tinha o coração para dar. Quando ele ia dar a melhor semente, Deus bradou dos céus: pode parar, Abraão, porque já conheço o teu coração. E eu engrandecerei o teu nome, multiplicarei a tua semente será como as estrelas do céu, como a areia da praia, e em ti eu abençoarei todos os povos e todas as nações, porque Abraão resolveu semear. Diga assim: Abraão resolveu semear. E quem estava lá do lado dele? Essa conversa que Deus está falando com Isaac não é novidade para Isaac, porque ele ouviu tudo. Isaac estava ali, era um menino de 12, 13, 14 anos, um adolescente. Ele ouviu tudo. Abraão era o semeador, Isaac era a semente. Isso precisa ficar bem claro. Isso foi Deus que falou hoje no meu coração. Existem duas formas de semear: você sendo o semeador e você sendo a semente. Isaac aqui é a semente, por quê? O pai o amarrou e ele docilmente se deixou ser amarrado. O pai o colocou no altar do sacrifício e ele docilmente se deixou ser colocado. Ele sabia o que estava acontecendo, mas ele se colocou no lugar da semente. Se assim é a vontade de Deus, assim será. Aleluia. É muito forte. Diga assim: eu posso ser o semeador e posso ser a semente. Oh Deus. Oh, depois eu falo um pouquinho mais disso. Veja bem, irmãos. Não vou falar agora. Como semeador, você pode lançar os seus dízimos, você pode lançar as suas ofertas. Como semeador, e essa semente é muito importante, você pode declarar as suas palavras proféticas.
E hoje nós vamos declarar algumas. Se tem semente valiosa na sua vida, são as suas palavras. Diga assim: as sementes, espírito, que eu preciso lançar na terra, que eu preciso lançar no reino espiritual, que são as minhas palavras. Irmãos, quando você declara a palavra de Deus, quando você profetiza, isso são sementes que certamente vão florescer e vão frutificar. Aleluia! Então, essa é a parte do semeador. Mas fala para o seu irmão: eu posso ser semente. Quando você é semente, por exemplo, um líder de célula, um pastor, um discipulador, eles não têm mais vida. Eu não tenho mais vida. Para qualquer coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ver a agenda da igreja. A agenda da igreja, ela é mais importante. Os meus sonhos e as minhas preferências, o meu descanso, não estão em primeiro lugar, porque eu sou semente. A semente morre. Adalberto, você está morto. Se não morrer, eu tenho que morrer. Semente, ela serve para morrer. Jesus foi a semente que o Pai semeou, e Ele mesmo disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, a vida não pode ser liberada. Eu vou dizer uma coisa: você hoje pode se lançar como semente nas mãos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faz de mim o teu querer. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão do meu descanso, eu abro mão das minhas preferências, eu abro mão das finanças. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de um salário maior, para às vezes ter um salário menor, ou às vezes nem tê-lo. Você é semente. Semente serve para morrer, mas depois que ela morre, gera vida. Geralmente quando você é a semente, a vida que é gerada são almas, são vidas libertas no reino. Amém? Quem quer ser semente do Senhor Jesus aqui? Tem certeza? Vai abrir mão de muita coisa. Amém? Não, ai, preciso passear com o meu cachorrinho. Não vai dar mais. Não tem mais tempo. Ai, todo sábado eu fazia isso. Acho que não vai dar mais para fazer. Amém, Jesus? Diga assim: existe o semeador e existe a semente. E os dois estão na bênção, amém? Então veja bem. Olha só a situação de Isaac. E pode ser a sua. Quando ele era garoto, ele ouviu: olha, Abraão, eu te darei essa terra, eu te farei isso, eu te farei aquilo. E qual era a situação de Isaac nesse exato momento que Deus está falando com ele? Era um nômade. Era um peregrino. Não sabia nem para onde ir. Alguma coisa tinha cumprido na vida? Não. Alguma das promessas que Deus havia feito a Abraão, seu pai, havia se cumprido na vida dele? Não. Ele tinha tudo. Presta atenção, muitas vezes é a diferença desses homens para você. Ele tinha tudo para dizer para Deus: essa história eu ouvi quando eu tinha 14 anos de idade. Hoje sou homem feito e nada disso aconteceu. Vai que esse blá 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 para lá. Muitos desistem porque não esperam o momento certo de Deus vir com o sobrenatural e a providência e o cumprimento das suas promessas. Fala para o seu irmão: espera o tempo de Deus, semeia e espera. Aleluia. Confia nele, confia no caráter dele. Qual foi a atitude de Isaac? Deus falou para ficar na terra. A terra é seca,
A terra é rochosa, a terra não é vistosa, a terra não me agrada, a terra não é da minha preferência, a promessa é longínqua, eu já ouvi ela lá no passado, até agora eu sou nômade, eu não tenho terra nenhuma, e o Senhor está me falando que vai me dar toda essa terra, até por conta que toda essa terra, que era a terra dos filisteus, nem tinha muito atrativo. Mas o Isaac, que lançou as sementes no versículo 12, e que colheu 100 por 1, ele preferiu e escolheu crer no que Deus disse. Essa é a diferença do derrotado e do vencedor. Crer no que Deus disse. Olha só, onde Deus traz ênfase aqui, no versículo 5, Deus traz ênfase para o pai de Isaac, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pastor, Abraão estava na época da lei para guardar as leis? Não. As leis não existiam ainda. Porque Abraão, ele é um protótipo da graça. Se você quer ver alguém que viveu na graça, olhe para Abraão, Isaac e Jacó, principalmente para Abraão. Mas assim como você, Abraão tinha as leis colocadas no coração. Diga assim: tudo o que eu preciso para obedecer a Deus já está no meu espírito. A palavra de Deus diz que não há necessidade que vos ensine coisa alguma, porque a unção vos ensina todas as coisas. A palavra de Deus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha. Quem é a ovelha de Jesus? Então você ouve a voz de Deus. Você sempre ouve. Você sabe, Rafael, o que tem que fazer. Está aí dentro do seu coração. Ele fala constantemente com você. Wilton, você sabe o que você tem que fazer. Ninguém, o pastor Moisés, nem o pastor Roberto, nem o pastor Wilson, nem o pastor Gilberto, ninguém precisa te ensinar nada, porque tudo que você precisa, o propósito de Deus está desenhado no seu espírito. Oh, Xandê Manás, o propósito de Deus está desenhado no vosso espírito. Você sabe o que tem que fazer. Por que não fazemos? Porque escolhemos não permanecer, escolhemos não seguir, escolhemos não semear, escolhemos ir para uma direção diferente. Há um caminho que é o caminho de Abraão, há outro caminho que é o caminho de Ló. Escolha o de Abraão. Arme as suas tendas na direção de Canaã. Não arme as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra, porque você vai ter problema. E muitas vezes nós armamos as nossas tendas em direção a Sodoma e Gomorra, e parece que tudo é bom, e parece que tudo é prosperidade, e parece que tudo é sucesso, mas um dia a realidade vai se mostrar, e você vai sofrer as consequências dela. Isaac poderia ir para o Egito, mas no verso 6 diz assim: oh, rebadas, Isaac, pois ficou em Gerar. Ele tinha tudo para ir embora. O Daci, ele tinha tudo para ir embora. A terra era ruim, as promessas de Deus eram antigas. Era nômade, peregrino, blá 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 de Deus. Mas ele ficou em Gerar. Fala para o seu irmão: fique em Gerar. Permanece na terra. Creia no que Deus disse. E que mais ele fez? No versículo 12: semeou. Agora pense, irmãos.
Pensa Isaac pegando as poucas sementes que ele tinha. É duro, hein? É duro você pegar o pouco que você tem e semear numa terra árida. Talvez a sua esposa o criticou. Você é doido? Só tem rocha aqui. Talvez algum dos seus empregados falou: patrão, porque tinha alguns servos, pouquinho, depois que ele prosperou: patrão, tu é doido? A tua semente guarda para te comer e nós comemos também, até que possamos chegar no Egito. Você é doido de lançar aqui nessa terra? Semear preferiu ouvir a voz de... Fala para o seu irmão, muitos vão falar para você não semear. Feche os ouvidos e lance a semente na terra. Aí, depois que ele lançou a semente, lançou as sementes. Tão bonita essa mesa. Isso aqui representa as sementes que Isaac semeou. Aqui você está vendo. Mas aquela que Isaac semeou ficou debaixo da terra. Depois ele não viu mais nada. Não chovia. Não tinha água. Como que aquela semente ia germinar? Olha a fé que aquele homem precisou ter. E o interessante é que antes da semente brotar, antes dos galinhos verdes, seja do que lá que você plantou, sair para cima da terra, há um processo interno. Primeiro essa semente cria as raízes. Depois que ela cresce para baixo, isso leva um tempo, ela começa a crescer para cima. Pensa no Isaac. Não chove, não tem água, ele olha um dia, ele olha outro dia, ele olha uma semana, ele olha outra semana e nada acontece, mas ele continua crendo, porque ele tem uma palavra: o Senhor me falou, permanece na terra, habita na terra, porque eu te abençoarei. Fala para o seu irmão: habita na terra, permanece na terra, semeia na terra, porque Ele te abençoará. Diga de novo: habita na terra, permanece na terra, semeia na terra, porque Ele vai te abençoar. Aleluia! Aí você olha, nada está acontecendo, mas Deus está fazendo um milagre. Assim como aquela semente lá debaixo da terra, o Senhor, mesmo sem água, pelo poder da sua graça, estava fazendo com que aquela semente criasse raízes. Isaac não estava vendo, mas o sobrenatural de Deus estava agindo. Você vai olhar para o seu casamento e por um tempo você não vai ver nada. Você vai olhar para a sua célula, mas por um tempo você não vai ver nada. Você vai olhar para a sua saúde e por um tempo você não vai ver nada. Você vai olhar para a sua rede e por um tempo você não vai ver nada. Você semeou nessa empresa, no seu negócio, e por um tempo você não vai ver nada. Mas se essa é a terra que Deus te colocou, espera. Espera. Você está aprendendo hoje a lançar sementes, seja no seu casamento, seja na sua célula, seja no seu ministério, seja na sua profissão, seja no seu negócio, seja no seu marido, nos seus filhos. Hoje você está aprendendo a lançar semente. Fala para o seu irmão: espera, porque o milagre está acontecendo. Amém, Jesus? Oh, caparebas. Primeiro você crê e depois você vê. Isaac aprendeu essa lição. Primeiro você crê e depois você vê. Fala para o seu irmão, para ficar isso bem triste no coração dele. Fala para ele: primeiro você crê, depois você vê. Tomé foi veementemente
reprovado por Jesus, porque ele quis ver primeiro para depois crer. Mas Jesus falou: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! Feliz é o homem que não vê, mas tem a sua confiança no Senhor. Isso se chama fé. Aleluia! E em todas as áreas da sua vida, o Senhor vai fazer brotar e germinar, se você exercer fé. Deixa eu ver se eu tenho um tempo para continuar essa mensagem. Não tenho. Vocês querem que eu continue ou que eu pare aqui? Veja bem. Seguindo esses passos de Isaac, no versículo 13. Porque, versículo 12: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Foi porque choveu? Foi porque choveu? Foi porque tinha um rio lá? Por que a colheita veio? Porque o Senhor o abençoava. Diga assim: a tua colheita. Fala para o seu irmão: a tua colheita, a minha colheita, é porque o Senhor vai abençoar. Não se preocupa com as circunstâncias. Não se preocupa com o contexto. Não se preocupa se tem água. Não se preocupa se tem rocha. É porque o Senhor vai abençoar. Amém, irmãos? Aleluia! Aleluia! Versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. A colheita foi tão grande. Ele tinha poucas vacas, poucos bodes, poucas ovelhas, mas foi tão grande, que excedeu, que ele vendeu, ele trocou, e há pouco tempo ele estava ali naquela terra e se tornou grande, riquíssimo. Ninguém naquela terra, naquela redondeza, era maior que Isaac por conta dessa colheita. Mas e aí? Eu quero te ensinar você a lançar a semente. E eu quero te ensinar hoje a ter sustentabilidade naquilo que Deus vai colocar na sua mão. Aí, vocês têm paciência para isso? Porque muitos prosperam, mas perdem. Presta atenção. Depois que o Senhor te abençoar, e Ele vai fazer, se já não está fazendo, o que vai acontecer? Verso 14: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe enturaram todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, dos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque era o rei dos filisteus. Aí você vai falar: poxa, mas Abimeleque estava na época de Abraão. Abimeleque é um título, não é uma pessoa. Todo rei dos filisteus chamava Abimeleque. E disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Versículo 17: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Versículo 18: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado, depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Verso 19: cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Algumas versões está água viva, água vivente. E eu quero te explicar isso. Quando Isaac prosperou e se tornou grande, o rei Abimeleque e mais o povo daquela região sentiram muita inveja. Eu quero dizer para você que o Senhor vai derramar sobre o teu celeiro, sobre a sua tenda, grande fartura. Amém? Mas isso vai despertar perseguição. Diga assim: toda vez que sou abençoado, desperta inveja e perseguição.
Jesus falou isso, olha, eu vou abençoar vocês com perseguir, sempre tem. Agora, como agir? Porque se você não souber agir durante a perseguição, você perde a bênção. Abimeleque falou, sai da terra. O que Isaac falou? Não saio, eu tenho uma calibre 12 aqui, quem chegar perto eu vou matar. Foi isso que Isaac falou? Olha, eu sou crente, mas pisou no meu calo, eu rodo a baiana. Já virou macumbeiro. Eu sou crente, mas não sou bobo. Você perde a bênção nisso. Se lhe tirarem a túnica, dá-lhe a capa. Se lhe bater de um lado, ofereça a outra face. Você não precisa se preocupar com bens, porque se lhe tirarem os bens, o Senhor tem muito mais para dar. Na verdade, toda vez que você é prejudicado, e Abimeleque falou para Abraão, sai daqui, vai para outro lugar, nós não queremos você aqui. Injusto, não é? Injusto. Abraão não, Isaac não questionou, ele se mudou. Aí vem a sustentabilidade da sua bênção. Ele se mudou, porque ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. E ele chegou num vale, lá em Gerar, ele não saiu da terra onde Deus estabeleceu para ele. Gerar significa lugar de círculo. Era um círculo, era uma redondeza. Ele ficou naquele círculo, ele não saiu daquele lugar. Abriu um outro poço no vale. O que ele achou? Água. Água para sustentar o grande rebanho que Deus havia lhe dado. Eu quero dizer para você que o Senhor vai colocar uma grande porção na sua mão e vai dar as condições para você manter a sua prosperidade, assim como deu a Isaac as condições necessárias para ter sustentabilidade. Quando você prospera no mundo, você não tem segurança. A crise financeira pode levar, a mulher separa de você e leva, o diabo te toma, a doença consome os seus recursos. Todas as circunstâncias cooperam para que você se aflige. Mas quando a prosperidade é de Deus, na terra certa, nos princípios certos, o Senhor te dá sustentabilidade e você não perde. Mas veja só, irmãos, e ele foi. Irmãos, eu estou com um horário atrasado. Ele foi. Naquela terra, irmãos, hoje fizeram uma pesquisa, os judeus, com todas as tecnologias que eles têm. Naquela terra de Gerar tem um rio subterrâneo. Quando ele cavou o primeiro poço, em algumas traduções está água vivente, porque os empregados olharam e a água não subia, a água corria, porque ele achou um rio subterrâneo. E esse rio subterrâneo, ele serpenteia até hoje o deserto de Gerar. É muito difícil de você achar o veio, porque ele é sinuoso. Hoje se acha com a tecnologia, mas naquela época não. Ele cavou, porque ele era guiado por Deus. Diga assim: quando eu creio no Senhor, quando eu creio na promessa, quando eu permaneço na terra a qual Ele me colocou, a semente é germinada, a colheita é garantida, e a prosperidade é perene. Porque o Senhor vai te dar estratégia. Mesmo que haja perseguição, o Senhor vai te dar estratégia. Eu quero resumir para a gente não ficar. Ele saiu da terra, abriu o poço no vale. O que fizeram os pastores de Gerar? Contenderam com os pastores de Isaac e tomaram esse poço de novo. Pensa, tiraram da terra onde ele começou, ele foi para o vale onde não tinha nada, abriu o poço, saiu água, tomaram dele de novo. Ele mostrou a calibre 12, ele gritou, berrou, saiu da igreja,
desistiu da célula, xingou o pastor. Não, foi para outro lugar, dentro de Gerar. E esse poço ele chamou de poço da contenda, poço do desafio que tomaram dele. E foi e abriu outro lugar. Quem chegou lá de novo? Os filisteus, e tomaram de novo o poço dele, que é o segundo poço que tomam. O que ele fez? Olha só, deixa eu falar o segundo poço para resumir, para você entender. Então cavaram outro poço também. Por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitma. Então ele cavou um poço, tomaram. Cavou mais esse, tomaram. E ele colocou o nome desse poço de Sitma. Sitma significa, pela raiz, fazendo o estudo etimológico da palavra, Satã. Ou seja, ele colocou esse nome porque ele percebeu, Satanás está por trás disso. O que o Espírito Santo está dizendo para você? A tua luta não é contra a carne e contra a sangue, mas a tua luta é contra as potestades, os demônios, o império das trevas. Veja bem, Satanás vai levantar os seus parentes contra você, os seus vizinhos, os seus irmãos, seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, mas você não precisa guerrear com eles. Isaac não contendeu com ser humano nenhum, ele confiou em Deus. Por isso que ele colocou, esse poço é de Satã, esse poço, agora eu identifiquei, é uma guerra espiritual, por isso fecharam. Onde Satanás se levanta para cair. E Isaac sabia, ele vai cair. Oh, baixar. Versículo 22. Partiu dali, ele deixou o poço de Sitna. Partiu dali, cavou ainda outro poço, como por esse ninguém contendeu, chamou de Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Reobote significa alargamento. Sabe o que aconteceu aqui? Tem uma palavra de Deus que diz, resistir o diabo, ele fugirá de fora. Isaac resistiu o diabo. Foi esperneando? Não. Foi confiando na palavra de Deus. Veja bem, o rio subterrâneo, ninguém sabia onde tinha água, mas como ele confiava no Senhor, onde ele abrisse um poço, ele tinha certeza, sairia água. O Senhor o guiava. É esse patamar de fé que o Senhor quer te guiar nessa noite. Diga assim, a prosperidade que vem do Senhor tem sustentabilidade. Ninguém tira. Se tirar é momentâneo. Aquilo que te prejudicaram. Masiricadalás. Há um salmos messiânico que faz referência a uma lei, a lei da restituição, promulgada por Moisés, direcionada por Deus, onde aquele que se sentisse culpado por ter havido prejuízo a alguém, se ele quisesse estar bem com Deus, vamos dizer que ele roubou uma ovelha de alguém, e se aquela pessoa quisesse ter paz com Deus, ela restituiria a ovelha roubada, e mais a quinta parte, ou seja, 120% sobre o valor daquilo que foi roubado. E há um salmo messiânico que Jesus fala assim, eu restituo aquilo que não fraudei, aquilo que não roubei, aquilo que não furtei. Então eu quero dizer para você, se em algum momento
entulhar os seus poços e em algum momento te mandaram para outro lugar, te defraudaram, te roubaram e te furtaram, alegra-te, faça como Isaac, não esperneie. A sua luta não é contra a carne, a sua luta não é contra a sangue, mas a sua luta é contra o diabo, e quem dá conta do diabo é Jesus Cristo de Nazaré. Abessás, creia nisso, toda a perca será restituída 120% a mais. Isaac já estava experimentando isso. Você tem direito a isso, mas haja como Isaac. Semeie onde Deus te falou. Creia, não olhe as circunstâncias. Ele vai dar sustentabilidade. Na perseguição, não haja no natural, mas haja no sobrenatural, como ele agiu. Presta atenção, irmãos. Eu vou finalizar aqui. Tinha muito mais coisa para falar, mas eu tenho que resumir. Depois que Isaac prosperou nesse poço que ninguém mais tomou, esse é o 6º poço, porque ele desentulhou 3 que Abraão tinha cavado, cavou mais 3, e esse aqui é o 6º, do rebote. Os moradores da terra, ao ver a prosperidade de Isaac, o homem era expulso de um lugar e ia para outro, e Deus abençoava e acrescentava ainda mais. O rei Abimeleque, mais o seu comandante de exército, mais um seu amigo, foi lá procurar a Isaac. Isaac se encontrou com eles e disse: que fazes aqui? Vós não me expulsastes do meio de vós? O rei Abimeleque disse: olha, eu vim aqui porque eu quero fazer uma aliança com você, porque nós temos visto Deus na tua vida e nós estamos temendo. Não nos faça mal, porque agora nós reconhecemos que o Senhor é contigo e que a prosperidade é contigo e que você vai ser grande nesta terra, e nós queremos nos render à unção que está sobre a sua vida. Se você parar de se defender, escuta o que eu estou dizendo, para com a sua justiça própria. Se você parar de se defender e fazer como Isaac, deixa que Deus te defenda, os teus inimigos irão te procurar e vão pedir para você orar por eles. Os teus inimigos vão querer vir na igreja que você frequenta. Os teus inimigos, aqueles que te assolam, aqueles que perseguem a sua vida, aqueles que fazem fofocam, aqueles que te caluniam, aqueles que te desprezam, aqueles que falam: cadê o teu Deus que você serve? Se você seguir esse espaço que o Espírito Santo está dizendo, esses mesmos chegarão diante de você e se renderão à unção que está sobre a tua vida. Aleluia! Irmãos, eu tenho que encerrar, passei do horário. Gostaria que a equipe do louvor viesse aqui. Não saia com pressa. Nós vamos lançar as nossas sementes aqui. Não vá embora agora, eu sei que o horário avançou. Tem festa que você fica até 1h da manhã, não tem? Não é errado ficar, não. Quem me convidou? O Cleito e a Vânia me convidou ontem para o aniversário. Eu queria meditar na palavra de Deus. Aí ela falou assim: não, pastor, você vai, só fica um pouquinho. Eu falei: não vou para o aniversário ficar pouquinho. Eu só saio 2, 3 horas da manhã. Então não vou. Então, se eu vou, ou eu vou ou não vou. Eu sou 880. Se eu vou, eu quero comer bolo, quero comer churrasco, quero conversar. Então eu não falei: então não vou. Eu queria meditar na palavra. Minha esposa foi. Trouxe docinho. Oh, balais. Não tenha pressa em sair da presença de Deus. Nós vamos lançar as nossas sementes agora.
Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Amancês. 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 Feche os seus olhos. Há uma terra que o Senhor te colocou. Há muitos aqui que estavam desistindo dela. Talvez você estava desistindo do seu casamento. E sabe, você estava desistindo dos seus filhos. Talvez você estava desistindo da sua célula, da tua igreja, da tua família. Talvez você disse: eu não aguento mais esse emprego, esse patrão, esse contexto. Mas eu não preciso te ensinar nada. Se é a terra que Deus te colocou, você já sabe que é. E se você ainda tem dúvida, então pergunte para Ele. Não tome nenhuma decisão. Permaneça na terra. Habita na terra. Abarás. Pastor, a bênção está demorada demais. Abraão recebeu a bênção há 70, 80 anos atrás. Isaac ouviu quando era jovem. Ele teve que ouvir tudo de novo. E ainda era um nômade, um peregrino, não tinha terra nenhuma. E Deus confirmou a promessa. E mesmo com muitos anos, ele confiou em Deus e permaneceu na terra e semeou na terra. Fica na terra, por mais rochosa que seja. Fala para o Senhor: Senhor, eu vou ficar na terra. Faz um concerto com Deus aí. Senhor, eu vou continuar com a minha célula. Eu vou continuar na minha igreja. Senhor, eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou sair do meu emprego. Eu não vou desistir da terra a qual o Senhor me colocou. Habita na terra. Permaneça na terra. Semeia na terra. Olha para mim aqui agora. Você vai semear na terra agora. Qual é a melhor semente que você pode lançar agora? Suas palavras proféticas. Você vai profetizar sobre o seu casamento. Você vai profetizar sobre a sua célula. Você vai profetizar sobre a sua igreja. Você vai profetizar sobre os seus parentes. Talvez você desistiu dos seus parentes. Eu olhava para o meu pai. Eu me converti primeiro que ele. Eu olhava para ele e só via cascalho. Eu confesso o pecado. Eu desisti daquela terra. Mas a minha avó, que é falecida, ela orava todos os dias por ele. Meu pai é mais crente que eu. Aleluia. Não desista da terra. Não desista da terra. Semeie na terra. Semeie no teu casamento. Vou te dar alguns minutos. Não tenha pressa de ir embora. Semeie. Lance palavras proféticas. Começa a lançar agora. Começa a lançar. Começa a orar. Lance palavras proféticas sobre o teu casamento. Lance palavras proféticas. Lance sementes sobre a tua célula. Lance sementes sobre a tua saúde. Lance a palavra de cura sobre o seu corpo. Talvez os seus sentimentos são uma terra devastada. O Senhor vai restaurar os seus sentimentos. Lance sementes. Declara que você tem a paz de Cristo, que a sua alma é sarada, que a sua alma é curada. Lance agora. Toda tristeza vai sair da sua vida. Talvez você está aprisionado no pecado. Declare que você é justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus, e o pecado não tem
força sobre mim. O pecado não tem força sobre mim. Semeia nessa terra. Profetiza, homem de Deus. Profetiza, mulher de Deus. Profetiza, jovem. Profetiza sobre essa terra. Profetiza sobre a terra a qual o Senhor te colocou. Amarás a Jesus. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus. Profetiza, homem. Profetiza, mulher. Lança sementes. Lança sementes. Lança sementes. Lança sementes agora nessa terra. Não desista dela. Apareça. Te louva, Senhor. Chega, Pai, Maria, apareça. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Profetiza. Quando vier a escuridão, não temerá o vosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olhe para mim. Depois que Abimeleque foi se render à unção que estava sobre a vida de Isaac. Só diminui um pouquinho o louvor, o som. Só diminui um pouquinho. Isso, deixa só Letícia. Andesse, andemalás. Isaac os tratou muito bem e fez uma aliança com ele, e ainda fez um banquete para os seus inimigos. Tratou excelentemente. Não vou fazer mal a vocês, bem que eu posso, porque você é grande nessa terra, como foi. Mas eu faço uma aliança. Sabe o que aconteceu? Até então eram 6 poços que ele abriu. Depois dessa conversa, chegou os seus servos e falou: Abraão, abrimos mais um poço. E o que tinha? Águas vivas. O 7º poço. Aí quem nós somos? E esse 7º poço, no versículo 33 diz assim: ao poço chamou de Seba. Seba no hebraico é 7, ou Shiva, com acento. No hebraico, o número 7, ele tem 2 formas de você falar, masculino e feminino. Se você falar 7 homens, você vai usar Shiva. Se você falar 7 mulheres, você vai usar Seba.
O 7 tem masculino e feminino. O nome do poço ele colocou de Shiva, masculino. E o nome da cidade, Berseba, Sheva, feminino. Masculino com feminino dá o quê? Fruto. Mas homem com mulher dá procriação. Ele estabeleceu no 7º poço uma bênção perene, constante. Oferta é feminino, dízimo é masculino. Não cessa quando você entenda isso. Trazei os vossos dízimos, Shiva, e as vossas ofertas. Está o segredo da frutificação na sua área financeira. Sementes de oferta e de dízimo. Você tem uma grande oportunidade. Nós semeamos com as nossas palavras, nós semeamos com a nossa gratidão e louvor, nós semeamos com o evangelismo que fazemos, nós semeamos com o nosso. Nós mesmos somos a semente quando damos o nosso tempo, quando damos a nossa energia, quando damos o nosso sonho, mas nós semeamos com as nossas finanças. Ou seja, lance todas as sementes que estiverem na sua mão, seu tempo, seus sonhos, sua energia, suas finanças, seu louvor, sua gratidão, semeie sempre, e o Senhor será sempre contigo. Você tem a oportunidade agora de trazer as suas sementes na área financeira. Dízimo masculino, oferta feminino, produz procriação, multiplicação. Traga a sua oferta, se você tem revelação, se você tem entendimento, se você compreende esse princípio. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus Levanta as suas mãos. e em seu eterno amor, não seremos. Nós vamos lançar uma semente agora. Eu sei que é quase 9 horas, mas uma semente de adoração agora. A última música que nós vamos cantar. Neide, vê aí, se é essa mesmo. Antes disso, aqui está o teu sangue. Ô Marema Sandecas. E esses dízimos e essas ofertas trarão multiplicação para as vossas vidas. Vocês terão para emprestar, vocês terão para dar, e não esperarão de volta, porque sobeja. Diga assim: eu creio
Deixa eu profetizar mais algo na sua vida e vamos encerrar com a adoração. Levanta as suas mãos. Eu declaro que sobre a sua vida, sobre a sua tenda, não existe encantamento. Eu declaro que aonde você colocar as plantas dos seus pés, vocês tomarão por possessão. Vocês abrirão poços e fluirá água. Se vocês forem perseguidos, maltratados, roubados, furtados, a restituição será a quinta parte. O que você perdeu, mais 120%, mais 120%, mais 120%. Não há motivo de tristeza, só de alegria. A presença de Deus, ao acordar, já vai ser forte na sua alma e no seu espírito, em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor e estamos encerrados. Aleluia! Aleluia! Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Louve ao Senhor, semente de adoração e de louvor e de Tu tem gratidão. sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa, quase 99. Se uma se perdeu, não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante.
Oh Deus. Estamos encerrados, irmãos. Você é um abençoado. Você é justiça de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Vá em paz, porque a paz te persegue. Aonde você estiver, a paz está com você. Uma semana ótima. E com certeza será.